Aí eu mando pra vocês depois. Tá gravando agora. Beleza. Bem, eu mandei o link lá aquele seu vídeo que você fez um crude de frutas, eu mandei lá no nosso grupo, aí o pessoal dar uma olhada, né? É, Aí eles mas olharam e mas é bem simplesão, sabe? Ele é tipo, ele é só os get, o setter lá e é isso. Tipo, a parte de exceções, a parte mais complexa que é a parte dos mocks também, tipo, lá eu não entrei nesse mérito, né, do crude de frutas lá. Mas ainda assim é um não, mas já é um já dá uma ponto. boa ajuda já, porque Não assim, dá. já ensina a baixar o Docker, né? Já utilizar tudinho. Pois é. Aí, beleza, faz uma nova transferência aí, ó. Vamos brincar com essas transferências aí, ó, pra você ver justamente. Faz um send aí, ó. Uma transferência. Esse aí é o Vou get. tentar fazer a transferência de um lojista para uma pessoa. Beleza. Lojista de 3. Vamos ver. Ó, Não, lojistas não podem realizar transferências. beleza. Aí faz o seguinte, Erro agora 500. eu quero mostrar pra vocês um erro que acontece quando é o mock recusando a transferência, né? Vocês podem faz tipo uma transferência de um usuário comum para usuário comum, ou usuário comum para usuário merchant aí. É um pro dois, vai. Ah, uma outra coisa que É eu um, o 1 pro 2. hein? É 1 pro 2. Uma coisa que eu fiz, que eu não tratei também era justamente esse exemplo aí, ó. O cara tentando transferir pra ele mesmo. Eu não tratei isso daí, não. Mas beleza. Whatever. Mas, Boa. aí beleza. Ó, transferência, ó, tá vendo? Transferência recusada pelo Ah, serviço de recusou. atualização. Tá vendo lá em cima o erro 500? Então, Sim, erro se eu 500. não tivesse tratado, ia aparecer um xingamento do Java aí. Mas eu já tratei já. Era aquele erro que tava aparecendo pra gente antes. É, Um erro gigante lá, Ah, só pra é. dizendo que não tá dando certo. Mas aquele erro lá era porque, tipo, o JSON que vocês estavam mandando, ele não era reconhecido pelo sistema. Antes eu tinha feito daquele jeito lá, só que tinha ficado esquisito, né? Tinha ficado estranho. Né? Você tinha que botar, tipo, um JSON dentro de outro JSON pra você dizer o que você queria. Eu falei, ficou bom não. Aí eu fui e fiz uma forma diferente. Você viu que ficou mais simples, né? Uhum. aqui também, eu consultando pelo Get, dá para ver o saldo, né? Os R$ 50 que saiu da Sim, pessoa um sim. para a pessoa 2. Sim, sim. Aí você pode até fazer transferência aí, até transferir, tipo, o valor, tipo, sei lá, 500, pra você ver que o saldo é insuficiente, né? Porque já tá com 450 lá, ó. Não possui saldo. Não posso saldo. Vendo que é o que a regra de negócio do sistema lá pede, né? Assim, aí o que Vou acontece? tentar. Não possui saldo, mas assim, ó, ele faz a transferência mesmo quando você tá transferindo pra mesma pessoa, quer ver? A transferência foi recusada pelo serviço externo, mas ele faz a transferência. Só que no fim das contas não muda nada, né? Porque você tá transferindo um valor pra mesma conta, então não muda nada. Tá vendo? Mas tinha que ser avisado, né? Pô, tá fazendo transferência pra você mesmo, você tá doido? Pô, um exception dessa, tá ligado? Mas se vocês quiserem que eu faça um code review aí quem sabe eu até não subo esse vídeo pro YouTube, meio em cima da hora, né? Você, né, fica, você que sabe. Você que Tá? sabe aí, né? Sério. Então vai, então, coloca lá no carinha lá, no IntelliJ. IntelliJ? Eu gosto de começar explicando pelas exceptions aí, ó. Exceções, né? Sim. Exceptions não, desculpa, pelas entidades. Pelas entidades. Então, As user entities. Aí, ó. folder. Não, dentro de entities lá, ó. Dentro de entities, Ah, né? Aí tem usuários, user. Aí, ó. Beleza, aí como é que fechar funciona? isso. Pode fechar tudo aí, a gente vai abrindo e fechando conforme necessário. Aí você pode subir um pouco a linha aí. Aí beleza, basicamente a primeira linha é um package dizendo onde está essa classe dentro da aplicação. Aí vem os imports, isso daí de boa, né? Isso aí, Sim. até quando você vai digitando no IntelliJ, ele vai colocando essas coisas para você. Né? Aí o que acontece? Quando a gente vai declarar uma entidade, né, no banco de dados, quer dizer, uma entidade no nosso sistema, né, ela no fim das contas é uma classe, né, que é justamente a public class user. Né? E a gente tem que anotar ela para especificar que ela é uma entidade
no nosso sistema. Por isso a gente usa o @entity e a gente passa nome users, tá vendo? Então, para dentro do nosso sistema, quando a gente for referenciar user, a classe user, a gente vai usar o nome users ali em cima, ali, ó, em entity não igual a user, vocês viram, né? Na linha 8. User. Exatamente. Não pode usar user porque é palavra reservada. Não pode, exatamente, não pode usar user porque é uma palavra reservada, então a gente coloca no plural. E esse @table aí, ó, no fim das contas, uma entity ela é uma tabela em algum banco de dados. Vocês concordam comigo, né? Então, no banco de dados, ela vai ter um nome. Poderia muito bem ser users. Inclusive, se eu omitir table aí, ela vai ter o mesmo nome da entidade que seria users. Mas por boa prática, assim, a gente geralmente a gente coloca como prefixo o que cada coisa representa. Banco de dados DB, tabela TB. Então, no banco de dados, a tabela é um TB users. Fechou? Sim. E aí existe uma parada muito foda que eu aprendi no Quarkus que não tem no Spring Boot, que muita gente bateu a cabeça. O Quarkus ele usa um ORM, eu não sei se vocês sabem o que é ORM, mas o ORM é uma forma de vocês tratar bancos de dados relacionais como objetos. Então, em vez de eu ter que ficar escrevendo um SQL, tipo, no meu código Java, eu posso tratar ele muito bem como um objeto e usar métodos do objeto para manipular o meu banco de dados ali, as minhas tabelas. E é justamente um carinha chamado Hibernate que faz isso. Só que o Quarkus ainda tem um a mais, que é o Panache, né? Que quando você vai baixar lá a extensão no .xml, ele diz lá que vocês têm que baixar o Hibernate with Panache, né? Que seria Hibernate com Panache, né? O Panache ele é uma interface, né, de métodos que a gente usa para manipular os objetos que vão representar os nossos bancos de dados relacionais, as nossas tabelas relacionais, no caso, as entidades. Em vez de eu ter que escrever o SQL de fazer uma consulta, por exemplo, eu faço um user, né, que seria a entidade em questão, ponto, find all, né? Ou seja, eu quero ver tudo. Aí ele vai e traz isso para mim, o método, sabe? Em vez de eu ter que escrever o SQL lá, select asterisco from. Select all. Exatamente. Então, o Panache ele é uma interface de programação que, através de métodos, a gente consegue operar em entidades sem ter que ficar escrevendo SQL e tudo mais. O Hibernate por si só já faz isso, mas o Panache ele é um a mais que ajuda mais ainda. Né? Que, inclusive, a menina não fez isso lá no Spring Boot, porque, não sei. Eu não sei se existe esse recurso no Spring Boot, enfim. Beleza. Aí, show de bola. Eu expliquei a linha 10 aí, era tudo isso, né? Se o professor explicar, acho que vocês Sim. vão meio que pegar o lance lá. Se o professor perguntar, vocês vão pegar o lance. Aí começa, tipo, a declaração dos atributos, né? Que é o ID, que é o first name, last name, e por aí vai, né? O ID, a gente anota ele como @ID, ou seja, chave primária no meu banco de dados, e @generateValue, ou seja, o próprio banco de dados que vai se encarregar de fazer a gerência dos valores desse ID, com uma regra, uma estratégia aí, ó, que é o Strategy Generation Type Identidade, né? Ou seja, o próprio banco de dados vai fazer um incremental lá. Criei o primeiro usuário, o ID vai ser 1. Criei o segundo usuário, o ID vai ser 2, 3, 4, assim sucessivamente. Beleza? Aí vocês compreendem que cada atributo aí, ele é uma coluna lá no meu banco de dados, correto? Tipo, uma coluna na minha tabela, melhor dizendo, né? Tipo, ID é uma coluna, tipo, first name é ID, first name, last Exatamente. name. Aí o first name é simplesmente o nome, ele é um string dentro do nosso sistema, mas lá no banco de dados ele é um varchar, né? Last name também, né? Aí vem document e e-mail. Da mesma forma que é em first name e last name, eles são lá no banco de dados, com a diferença de que eles têm uma regra, que é essa @column unique true. Isso significa que, tipo assim, ó, eles são únicos na tabela. Eu não posso inserir mais de um valor semelhante de CPF, CNPJ ou e-mail. Entenda que document seria uma representação do CPF ou CNPJ e e-mail sendo um e-mail. Então, se já existe um e-mail cadastrado no sistema, sei lá, joãozinho@gmail.com, e eu tentar inserir um novo usuário com esse mesmo e-mail, isso vai gerar uma exceção no Java, né? Ou seja, um erro no Java, por causa desse @column que a gente colocou aí. Aí o que a gente faz? A gente pega essa exceção e trata ela, para gerar uma mensagem bonitinha lá no sistema, no Insomnia, beleza? Então, esse @column que tem em cima aí é justamente isso. Eu estou dizendo que eu não posso repetir valores quando eu estou criando meus usuários
no sistema. Não posso repetir documento e nem e-mail. Fechou? Uhum. Fechou. Aí tem a Show. senha do usuário, né, que é um string também. Aí eu não encriptei a senha, geralmente em sistemas a senha é toda encriptada, mas aí é só um string, foda-se, né? Ela é transformada em hash. Geralmente é transformado em uma hash, e, enfim. Aí no caso eu não fiz isso, né? Eu só botei a senha mesmo. Beleza, aí tem o saldo do usuário, que aí o saldo do usuário é o tipo de dado Big Decimal, que é o melhor, é uma recomendação que tem se você vai trabalhar com valores financeiros, geralmente o pessoal usa esse Big Decimal aí, para não só representar ponto flutuante, mas representar com uma certa precisão, né? Eu acho que Big Decimal serve justamente para isso daí. Né? Aí tem o user type. O user type é interessante por quê? Porque ele, lá no sistema, fala que o nosso usuário ele pode ter dois tipos, né? Que é o comum e o merchant, né? Que é o caso o comum e o lojista. Aí eu simplesmente falei, vai ser string, só que essa string só possui dois valores, vai ser common ou merchant, né? Que é isso daí. Aí é uma enumeração, né, de user type do tipo string. Então, quando a gente volta lá na user.java, né? Tá aí, que é do tipo, entre aspas, assim, que na verdade é um enumerate user type. Ou seja, ela só pode assumir dois valores. Comum ou lojista. Fechou? Beleza. Claro. E Chato. aí, beleza. Agora tem as transactions aí. É a parte Transaction. transaction. Não vou explicar sobre package imports. Aí da mesma forma que a gente cria nos usuários, arroba entity name transactional no nosso sistema, essa classe tem o nome transactionals e no banco de dados é tb transactionals. Extends panache, a mesma ideia. Aí vem ID, né? Chave primária, autogenerada, Big Decimal Amount, que é o valor da transferência, string Notify Sender e string Receiver. Notify Receiver. O que é isso daí? Eu acho que eu tenho quase certeza que a menina também não fez isso lá no vídeo que ela fez o Spring Boot. A aplicação ela tem o outro mock, que é o mock de notificação de transferências. Entendeu? Que ela notifica alguém quando a transferência ocorreu. Que justamente ela faz uma requisição, um post em um endereço URL lá, e esse endereço simplesmente vai retornar se a notificação foi enviada ou não foi enviada para o remetente ou para o destinatário. Aí isso é simplesmente uma mensagem de depuração disso daí. Né? Como é que isso funciona na prática mesmo? Vai lá no Insomnia para mim, para você ver. Às vezes dá falha no serviço de atualização de notificação e às vezes vai com sucesso. É justamente isso daí, ó. É aleatório. Né? Só que isso não implica de a transferência tem que ser refeita. É simplesmente uma notificação que não foi enviada. Entendeu? É isso. Né? Então é meio aleatório. Às vezes as duas vão, às vezes uma só vai, às vezes nenhuma das duas vão. Aqui. Porque é isso daí, exatamente. Aí é meio aleatório, né? Então, isso aí é meio que um teste de que a gente não tá, tipo, sabotando o professor dizendo que a gente só enviou um string pra ele. E é isso. Entendeu? Beleza. Então, o que faz isso, essa Notify Receiver e essa Notify Sender aí, eu vou explicar pra vocês como é que eu envio isso daí quando eu for falar dos services do envio de transferências e tudo mais. Beleza, aí vamos lá para agora o receiver, né? Pode descer um pouquinho aí na linha 33. Né? Aí o que acontece? Isso daí é interessante por quê? Porque a nossa entidade de transferências, ela precisa da entidade de usuários, até porque uma transferência ela acontece entre usuários, né? E quando a gente coloca aí ó, que o public user sender, entre aspas, assim, ou melhor, eu acho que é isso que acontece, eu estou fazendo no meu banco de dados uma chave estrangeira de transferência para usuários. Entendeu? Na toa que eu tenho que colocar o nome ali, ó, tá vendo? Join column receiver ID. Então, é minha tabela transferências, transactionals, fazendo uma chave estrangeira com a tabela de usuários. Por quê? Porque ela precisa de pegar um usuário lá, né, e fazer a manipulação desse usuário. Vocês concordam comigo? Pegar o saldo dele lá, transferir de um para o outro. Então, Com certeza. Sim. então, quando a gente coloca essa arroba join column aí, a gente está dizendo que a minha coluna sender, ela é uma entidade usuário. É quando eu digo que a coluna receiver, ela é uma entidade receiver, que é uma entidade usuário. Entendeu? E esse many to one aí é outra regrinha interessante, que é o seguinte, que é muitos para um.
as transferências, elas podem ter, quer dizer, um usuário pode ter mais de uma transferência, pode ter várias transferências. E um usuário pode fazer várias transferências. Mas uma única transferência só pode ser realizada entre um único sender e um único receiver. Pensa comigo, não tem como eu fazer uma transferência onde tem 2 pessoas enviando e 3 recebendo, entendeu? Tipo assim, ó, as transferências podem ser muitas, mas os usuários para transferência é somente uma. É isso que está sendo dito aí. Se a gente infringir essa regra de alguma forma com programação, por algum motivo, vai ser disparada uma exceção. A gente deveria pegar essa exceção e tratar ela de acordo. Só que eu acho que eu não fiz nada que chega a disparar uma exceção nesse sentido, né? Eu só estou dizendo que é muitos para um e tudo mais. Se a gente infringir essa regra, vai zerar uma exceção. Beleza? Uhum. Aí Exato. esse timestamp transferência aí, ó, simplesmente quando a transferência for realizada, vai salvar o tempo corrente. É isso. A data e hora. Exatamente. Transferir agora. Vai ser salvo lá às 16h17. E os segundos e tudo mais. Né, que é o horário corrente agora, né? Beleza, matamos entidades aí, as entities. Pode até fechar as pastinhas aí e fechar tudo isso daí pra gente se organizar. Aí eu gosto de passar agora pros DTOs, né? DTOs aí. Vamos começar pelas DTOs exceptions aí, ó. Error response DTO. O que é um DTO? Eu falei pra vocês que DTO ele é um parse de JSON pra classe. Porque, tipo assim, vocês concordam comigo que um JSON, ele é uma classe, ou melhor, um objeto, dentro do sistema. Vocês concordam comigo, né? Uhum. Porque Sim. ele chega lá, um JSON específico, aí dentro do nosso sistema ele vira um objeto. Né? Aí os DTOs, justamente a gente fazendo essas transferências. Né? O JSON chega, ele vira um objeto, e esse daí, o Error Response DTO, é o objeto do JSON Error Response DTO. Entendeu? Esse aí ele é o mais complexo que o outro, porque na verdade isso é um JSON que só tem status code e message. É só isso. É só isso o JSON que vem. Só que eu precisei de criar o construtor dela e os setters e os getters, porque eu tive que usar isso lá dentro das exceções. Então isso aí é um DTO, né, pro JSON Error Response DTO. É basicamente isso daí. Beleza? Aí tem o de request, né? Aí você pode ir lá em requests agora. Isso daí. Aí o que acontece? Quando a gente está trabalhando com os mocks ali, a gente tem que fazer as requisições HTTP, certo? A gente passa no body ali uma requisição, que é um JSON. Vocês concordam comigo, correto? Correto. Sim. Então esses requests aí, eles são as classes que representam esses JSONs, né? Então, quando eu fizer um request de send notification, que é o mock de enviar a notificação, eu vou enviar e-mail e mensagem, que é isso daí, ó. Tá vendo? E quando eu fizer o Sim. request de transação, que é a transferência lá, o request transactional, isso daí, eu vou só enviar o sender ID, o receiver ID e o valor da transferência. Por isso que eu pedi que vocês fossem aí quando eu tava explicando lá, pra me ver se estava atualizado, entendeu? Ó, vai lá, isso, ó, tá É vendo? o JSON aqui, É né? isso daí, porque esse JSON aí, quando a gente faz o post, esse JSON ele vai virar um objeto dentro da nossa aplicação. E esse objeto, se você voltar lá no IntelliJ lá, ele vai ser instanciado por essa classe. Sacou? Sim. Beleza, aí tem o responses, né? Porque o request é o que a gente está mandando e o response é o que está sendo respondido pela nossa aplicação, né? Que é justamente o que vem do canto direito ali do Insomnia, quando ele aparece uma mensagem, né? Aqui, ó. Vai lá para nós. Isso, é o que aparece aí, entendeu? Inclusive, quando dá uma exceção e aparece uma mensagem bonitinha, ela tá sendo montada justamente por aquela classe Error Response DTO. Sacaram? Sim. Sim. Pode minimizar aí. Eu tô explicando aqui, mas tá sendo gravado. Depois eu vou subir isso pro YouTube, vocês vejam e segue o baile. Tô explicando Fechou. rápido aqui, porque eu Tudo bem. vou ter que sair agorinha. Aí eu tô explicando rapidinho aqui. Beleza. Aí na dúvida também, vocês podem me perguntar depois. Tem que digerir também. Tranquilo. Tudo bem. Aí, tipo, eu falei de response de authorization transactional e tem a response do send notification, que é a mesma coisa também, praticamente. É a mesma coisa. Né? Beleza. Aí DTOs é isso. DTOs são classes que representam os JSON que estão trafegando ali na aplicação. Fechou. Matamos DTOs aí.
Aí vem os mocks agora. Vamos falar de mocks agora. Né, que o mock ele é, cara, muito bugado aí quando a gente compara com o Spring Boot lá. Porque o mock, o jeito que é a implementação no Quarkus, ele é um tanto quanto um pouco diferente. Eu não sei porquê, eu aprendi lá usando o chat GPT e lendo documentação, que para mim fazer um mock, ele é a chamada de um objeto, entendeu? De um objeto. Então, para mim fazer um mock de get, eu chamo um objeto que representa esse get, né? O método de um objeto que representa esse get, do post também. Aí no send notification que você está, por exemplo, o mock, ele precisa de um URL, certo? Né? Ele precisa da URL. Sim, que é o caminho No que a gente caso, isso daí passou. que você passou não é o URL. A URL é o que está embaixo. Ali, ó, register Eu. ó, embaixo aí, ó, register, Ah, tá vendo aí, ó, register REST client config key igual a mock API. Esse mock API sim. aí, ele é o URL. Mas que diabos, de onde tá vindo essa URL? Vai lá em application properties lá. Aí, tá vendo lá que tá escrito mock API? Em algum lugar ali, ó, lá na sexta linha. Mock API barra mp request URL igual. Tá vendo isso daí, ó, escrito aí, ó? Essa daí é a URL do qual o nosso mock vai fazer a requisição. E o que você tinha marcado lá é o endpoint da URL. Entendeu? Que você tinha o path em cima aí, ó, ele é o endpoint, Hum, o @path. Entendeu? E não é à toa que o mesmo mock API de send notification e de authorization service, ele é o mesmo, porque vocês vão ver lá que o começo da URL é igual, só muda o endpoint, entendeu? Por isso que eu fiz desse jeito aí, por isso que eu até botei o path separado ali em cima. Enfim, então esse @path, ele é o endpoint. @register REST client, ele é o URL. A URL é aonde a gente está requisitando, e o endpoint é que recurso a gente está requisitando. Entendeu? É a mesma ideia de IP. Por exemplo, você tem um computador lá, você quer acessar um computador na rede. Beleza, eu vou acessar pelo IP. Vocês concordam comigo, né? 192, 168 e tal. Só que Uhum. nesse computador tem algum serviço rodando, algum processo rodando e ele roda na porta. Então eu não só acesso o computador, também acesso a porta. Né? É a mesma ideia aí. Né? Eu acesso a URL, que é o servidor, e o endpoint é o método que eu quero lá dentro do servidor. Né? Então, é basicamente o que a linha 10, a linha 11 e a linha 13 faz. Aí vem o método, né? O public, que no caso é uma interface, aí o nome da requisição, que é Authorization Transactional, né? Aí vem, ela é um get, ela vai produzir um JSON, consumir um JSON, aí eu coloco simplesmente Response Authorization, né? Que no caso isso aí, ó, esse Response Authorization Transaction é o DTO, né? Da response, correto. Vocês podem ver que ela está declarada lá dentro de DTOs, né? E o nome, né? No caso, Authorization Authorize, né? Que eu coloquei aqui, ó, simplesmente Authorize. É isso. O que que isso significa? Dentro de services, se eu quero fazer uma requisição para esse endpoint, eu simplesmente chamo authorize, entendeu? Ele vai me retornar o que foi gerado. Se ele retornar um código ok, algum código de 200, a minha aplicação vai continuar. Se ele retornar algum código diferente de 200, 400, 500, ele vai gerar uma exceção. A gente pega essa exceção e trata ela. Beleza? Aí quando eu for falar de exceção, eu explico melhor isso daí. Agora vocês vão lá em Authorization Service. Lá no Service não, Authorization mesmo aí, ó, em Mox. Authorization. hum. Você tá em Send, você vai em Authorization. Na Não, eu tô verdade no você. Authorization. Tá. Você já tá. Você vai no Send agora. Eu send. O Send é a mesma ideia, só que a diferença é que o Send ele é um post, entendeu? Aí você sabe que o post ele precisa de um corpo, né? Que o JSON aqui vai no corpo da requisição, no body, né? Uhum. Sim. O que difere do get é que dentro dos parênteses aí, ó, eu passei como argumento o DTO do que seria essa requisição. Tá vendo ali, ó? Send notification, abre parênteses, aí eu passei um DTO de request send notification, né? Vocês podem ver, ó, vocês podem voltar lá no authorization transaction. Tá vendo que eu não passei nada dentro dos parênteses ali de authorize? Por que que eu não passei nada? Porque é um get. Eu não tô passando nada no corpo. Só tô fazendo um get, né?
Parâmetro, né? Vocês viram lá no Insomnia, quando vocês fazem get, vocês não precisam de mandar nada no corpo, né? Vocês podem mandar tudo vazio, concordam comigo? Aham. Sim. Então, da mesma forma, no meu método, eu não preciso de passar nada no corpo. Já o post, eu preciso. Então, lá em Send Notification, você vai ver que, como argumento desse método aí, eu tenho o request send notification, que seria, no caso, o JSON gerado. Ali fazendo uma abstração, ou melhor, uma analogia com o Insomnia. Apesar de não estar sendo usado, já coloquei aí, porque, todo post tem um corpo, na maioria das vezes, né? Acho que sim, não sei se tem exceções, mas todo post tem um corpo, então já coloquei isso daí pra ficar show de bola. Beleza, matamos mocks. Deixa aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Entities, DTOs, mocks, services. Não, controllers, melhor, controllers. Aí os controllers é justamente o que vai fazer interface com o mundo exterior, né? Porque o que tá manipulando nosso banco de dados é justamente esse servidor Quarkus que a gente está levantando. E vocês concordam comigo que quando uma transação ela acontece, é justamente alguém requisitando a transação, né? E através dos controllers, que essas requisições para que os métodos façam suas manipulações devidas, através dos controllers que isso acontece, né? Então, por exemplo, o controller, na nossa aplicação, ele vai ter um endpoint, né? A nossa aplicação vai subir lá em uma porta específica, né, localhost 8080, e a gente tem que acessar um endpoint para manipular os usuários. Então, ali em cima, na linha 13, path/users. Então, esse é o endpoint que a gente vai acessar, né, para fazer o uso dos métodos para manipular usuários, né? Aí, beleza, produz JSON e consome JSON. Então, a gente vai passar no body ali JSONs, né? Que é justamente o que a gente faz ali com Insomnia. Né? Aí começa a declaração do controller. Public class user controller. Né? Aí eu tenho aí na linha 20 uma injeção de dependências, né? Que eu estou simplesmente dizendo que eu vou usar, né? A classe user services, e eu já declarei um objeto aí para mim usar ela, o objeto user services, né? Com o minúsculo. E começa. Primeiro, toda vez que eu acessar esse endpoint com arroba método get, né? Ele vai executar o método da linha 26. Que no fim das contas, esse método da linha 26, ele vai chamar um outro método do meu objeto userServices, que vai ser manipulado lá em userServices. Para resumir, o que está fazendo aí é simplesmente retornando a lista de usuários. Entendeu? Ele retorna a lista dos usuários cadastrados no meu banco de dados. Que é justamente o que vocês fazem ali quando vocês vai no Insomnia e dá lá um get users. É justamente isso daí, ó. Entendeu? Boundary Então, Request. Eu acho que você parou a aplicação do IntelliJ lá. Ou não? Vê que ele tá rodando. vai no playzinho ali na esquerda. Para rodar de novo. Doideira esse projeto, né? Sim, É, ele consome muita RAM também. Tava mostrando pro pessoal aqui, agora ele tava consumindo 9 de RAM. isso porque Caramba. é relativamente simples, né, o bagulho. Imagina se fosse alguma coisa maior ainda. Sim, sim. Mas sabe que existe Sim. uma forma de fazer isso daí, que foi o jeito que eu fiz, que é melhor. É o ideal, só que eu preferi não explicar, porque ia complexar. Que é você fazer tudo isso daí dentro do WSL2. Entendeu? Porque o que acontece? O Docker ele só é pesado no Windows porque o Docker, ele, na verdade, ele é uma máquina virtual do Linux rodando o Docker. Entendeu? Se vocês usam WSL2, cara, isso daí muda da água pro vinho. Entendeu? Só um overview aqui, instigá-los a pesquisar sobre isso. Mas depois você tenta replicar esse projeto dentro do WSL2. Você sabe o que é WSL, né? Tipo, que é o Linux dentro do Windows. Já É ouviram? tipo uma máquina virtual de uma distro padrão do Linux, né? Exatamente. Só Uma que coisa assim. a realidade é que ela
É porque, tipo assim, ó, não é a mesma coisa que eu baixar um VirtualBox, porque, tipo, o, o VirtualBox, ele tá virtualizando dentro do seu sistema operacional um outro sistema operacional, e isso consome muito recurso, muito recurso. O WSL2, ele é um outro sistema operacional em paralelo com o Windows, então ele não está consumindo processamento do teu Windows, ele é um outro sistema operacional de fato. E isso é muito foda, porque isso reduz o processamento que seria a emulação de uma máquina virtual. É por isso que o Docker no WSL2 ele é extremamente leve. Tipo assim, ó, é 5 vezes mais leve, pra vocês terem noção. Então, tipo assim, ó, de 8 GB aí ia cair para 2, praticamente. Mas enfim, isso aí não entra no mérito da explicação técnica disso daí. Mas vamos continuar. Beleza, service, aí tem o post, né? Tem o create user aí e tudo mais. Aí tá vendo que eu tô passando um user ali, ó, no post? Que ó, dentro dos parênteses ali, ó, create user. Esse new user aí, ó, é um usuário, é justamente o que é o meu usuário, que é justamente o que vocês fazem no post de novo usuário lá. Aí vocês passam o nome, o segundo nome, o valor da conta, e-mail e ID. Né? E tem esse processo aí. Então ele está salvando esse usuário dentro do banco de dados. Tá vendo aí, ó? User Service Save User. Ali, ó. Tipo, na linha 36. Aí, ó. Sim. Ó, user services.save user new user. Esse new user é justamente o JSON que vocês estão passando ali no Insomnia, quando vocês querem criar um novo usuário. E esse save services.new user, ele está sendo declarado lá dentro de services, entendeu? E lá dentro de services eu uso um método que ele persiste isso dentro do banco de dados, né? Que é justamente o que o Panache faz. Beleza? A dificuldade do sistema é justamente essa, ficar indo e vindo em várias coisas que a aplicação faz em vários pontos diferentes. Mas isso é possível por causa do Panache, né? Aí ele está recebendo aí, ó, um create user, né? Porque quando eu crio um usuário, ele me retorna um usuário que foi criado, com ID e tudo mais. Aí eu declarei aí, ó, user create user no começo da linha, né? Tá vendo? User 36. Ele está recebendo o que o método user services save user está retornando, que é justamente o usuário criado. E essa linha 37 aí, ó, todo esse xingamento aí é simplesmente eu passando no status que foi criado, né? Aí esse ponto entity, aí o usuário que foi criado. Então ele vai imprimir lá para mim na tela o usuário que foi criado. É isso que está fazendo isso daí. Beleza? Quando o usuário é criado com sucesso. Porque se o usuário não for criado com sucesso, lá dentro de services vai gerar uma exceção. E o código não vai chegar nessa linha aí. Aí eu pego essa exceção e trato ela. Beleza? Beleza. Aí, Sim, é quando cria um usuário duplicado, né? Um mesmo CPF, exatamente. mesmo Inclusive, vamos e-mail. lá em user services. Por que acontece? Esse get aí, ó, esse post, na verdade, ele só tá chamando o método que tá dentro de user services aí, ó. Né? Que no caso tem lá o primeiro, né? O primeiro lá em cima. O primeiro, você pode ir lá em cima no primeiro. Nossa, User. vai lá na primeira. Vamos começar lá de cima. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um get lá que retorna a lista de usuários? É justamente o que a linha 16 está fazendo. Ela está retornando o return user list all. Tá vendo esse ponto list all? Tá vendo esse? Sim. Lembra que eu falei pra vocês que eu declarei o user com panache? Lá, entendeu? Quando eu coloco esse ponto list all, é o panache que me dá essa possibilidade de dar um list all. Ele vai fazer um select asterisco from dentro do banco de dados e vai trazer tudo pra mim e retornar. É isso que tá fazendo. Entendeu? Aí a próxima linha ali, que a próxima, que é a 24 aí, ela tem que ser anotada com transactional, por quê? Porque quando a gente está mexendo no banco de dados, a gente tem que passar esse arroba transactionals aí. Quando a gente está alterando o banco de dados, a gente tem que passar arroba transactional, ou seja, quando a gente está fazendo put, get ou delete. A gente tem que colocar esse arroba transactional aí. No get, o get ele não altera o banco de dados, ele só pega o que tem lá e traz para mim. Agora, put, post, delete, ele altera o banco de dados. Então eu tenho que passar que isso é transacional. Por isso que eu coloco essa arroba transaction aí no começo. Aí tem a linha 24, né? A linha 24 aí que é a declaração desse método, que é o user save. Né? Que no caso ele está recebendo, né, como parâmetro ali o usuário, que lá nos controles eu passei ele, que é quando a gente recebe via JSON lá no corpo da requisição, e eu dou um user.persist. Esse persist também é possível por causa do Panache, e ele simplesmente salva esse novo usuário dentro da tabela.
Beleza? E ele depois vai lá e retorna o usuário que foi salvo. Próxima linha. 32. Aí, isso é interessante, porque isso aí é um validate transactional. Ele vai validar a minha transação. Então, quando lá em transações foi requisitado o serviço de transferências, lá em transações, quando for se tratar do receiver, do sender, por exemplo, eu vou ver if sender, o tipo dele é merchant, ou seja, é lojista. Se o sender, ou seja, quem envia, ele é lojista, tá errado. Porque lojista não envia. Então, eu vou lá e disparo uma nova exceção. É justamente o que throw new exception está fazendo. Lojistas não podem realizar transferências. E a partir daí, todo o processo de criar uma nova transferência, ele morre. Entendeu? Mesma coisa, se o usuário, por um acaso, não possui saldo, né, que ele está justamente fazendo uma comparação aí do quanto que eu quero transferir com quanto que eu tenho em conta, se eu não tiver saldo, eu vou disparar uma nova exceção. Ou seja, não possui saldo suficiente. E todo o processo de fazer uma transferência, ele morre aí. Entendeu? Próximo método. Esse daí é o find user sender by ID. Eu vou procurar um usuário por ID. Por que acontece? Eu não sei se a menina fez isso. Acho que fez. Mas pensa comigo, eu estou fazendo uma transferência e estou passando um ID de um usuário que não existe. E aí? Vai acontecer o quê? Então, justamente o que esse método aí faz. Find user sender by ID. Eu estou procurando o remetente, ou seja, quem está enviando, no meu banco de dados. Aí esse user.findById, é o Panache que faz isso, ele vai procurar, baseado no ID que a gente passa como parâmetro, se ele existe dentro do sistema. Se ele não existir ou for vazio, no caso igual a null, né, eu vou disparar uma nova exceção. Usuário e remetente não é encontrado. E todo o processo de transferência ele morre aí. E se existir? Ele simplesmente retorna o ID. Né? O userfind.id. Vocês concordam comigo? Tá vendo aí esse return? Essa função aí, ó, quando ela cai dentro do throw, ela morre. Ela morre. Mas se ela não morrer, ela simplesmente vai retornar que o usuário existe e o ID desse usuário. Né? Aí mesmo então dá para colocar aquela exceção pro não transferir para o mesmo usuário, né? Exatamente. Aí a gente falaria essa implementação. Inclusive, se quiserem até fazer, né? A gente poderia fazer o seguinte, criar um novo public aí e coloca se o ID do sender ele foi igual ao ID do receiver, a gente disparava uma exceção dizendo que, pô, tu tá transferindo pra você mesmo, cara. Tipo isso, tá ligado? Enfim, aí é a mesma coisa, tipo essa última aí, ó, comparando de cima. Eu tô buscando o usuário de quem tá recebendo, do receiver, entendeu? E se não encontrar, dispara uma exceção dizendo que o usuário destinatário não foi encontrado, e se encontrar, simplesmente retorna o ID, retorna o usuário do ID que era buscado. Beleza. Agora a gente vai falar dos controles de transações lá, né? Controllers. De transactions aí. Aí é a mesma ideia lá do. Você tá em user. Transactional. Transactional controller. Isso. Beleza, aí é a mesma ideia lá. Eu declaro que o endpoint na nossa aplicação vai ser o /transactions e tudo mais. Ela vai consumir JSON e vai gerar JSON. Né? Aí a gente faz a injeção ali na linha 22 das dependências, né? A gente vai usar o transactional services e tudo mais. Aí pode descer. E eu acho que transaction só tem um post, né? Que é o post de chamar a transferência. Meio feio pra caramba Java, né? Mas vamos lá. Começando na linha 32. Public response. Esse response é a resposta, né, da requisição. Né? Create transaction vai ser o que é no caso da chamada do meu método, que ele chama outro método em services, né? E aí eu passo dentro dos parênteses request transactional, né? Que no caso é o DTO da requisição de transação, que é o JSON lá gerado. Aí esse throws exceptions aí, eu estou dizendo que dentro desse método aí, ele pode gerar uma exceção. Entendeu? Porque lá em services são geradas exceções, né? Porque pode ocorrer uma exceção justamente nesse processo aí de usar a linha 33 aí, ó. Que é quando a DTO transactional, né, create transactional, ela vai receber transactional service.create transactional, né? Ou seja, resumindo aqui,
Eu estou usando esse método para chamar um método dentro de services, né? Que é esse transactionService.createTransactionals, né? É basicamente isso daí. Aí agora a gente vai lá em services, né? De transactional service. Transaction Services. Isso aí. Aqui. Beleza. Aí pode subir um pouquinho. Sobe mais. Mais. Beleza. Aí começa a implementação. @application scope lá, né? Eu acho que em user service também tem isso, se não me engano. Isso aí é tudo dizendo que toda essa classe aí ela é visível em toda a aplicação, né? O scope de toda a aplicação. Aí a @inject user services é a injeção de dependências, né, da classe user service, né? Aí na linha 29 aí, ó, que vem a primeira regrinha de negócio aí, ó, que é para criar uma transação, né? Aí lá ela é anotada, ela retorna, né, uma transação, a entidade de transação, ela recebe, né, os parâmetros da requisição, que é justamente aquele DTO que eu criei, o request transaction, e ela pode gerar exceções, por isso que tem um throws exceptions aí. Aí começa, né, essa daí é bem chatinha de entender, mas vamos lá, vamos tentar aqui. Já tá dando quase 45 minutos aqui o vídeo. Big Decimal Amount. O valor, né, eu estou pegando uma variável local aí desse método e salvando o valor que vem lá de Request Transaction Amount. Porque não é a entidade, é um DTO. Então eu estou pegando o que está lá no DTO, lá na minha classe que representa um JSON, e estou salvando dentro do amount. É isso que eu estou fazendo. E da mesma forma, o user sender, né, que no caso é o usuário remetente, ele vai receber o que tá sendo passado lá na request transactional. E eu uso justamente o find user by ID. Né? Lembra que eu mostrei para vocês lá em usuário services, que tem lá aquele método de buscar um usuário? Né? Eu tô vendo Sim. se esse ID que eu passei no JSON lá para fazer a requisição de transferência, ele existe no banco de dados, na tabela de usuários. Se ele não existir, dispara aquela exceção e a transferência morre, vocês lembram, né? Que se ele não existir, acontece uma exceção, morre a transferência. Mas se ele existir, ele retorna o objeto, entendeu? Então o user sender, se ele existe o ID, esse user sender vai receber justamente o ID vai receber justamente todos os atributos lá, ou seja, toda a entidade nesse sender aí. E a mesma coisa para o receiver. Eu busco, né, lá dentro da entidade o receiver. Se ele existir, eu vou retornar tipo, toda a entidade para dentro desse receiver aí, né? Toda a entidade user. Se não, exceção, a transação morre, né? Aí tem esse outro negócio interessante aqui, que é o user service.validate transactional. Isso aí vai lá para nossa aplicação de user services. Aí se acontecer erro porque é um lojista enviando, dispara uma exceção, a transferência morre. Se não, ele passa e vai ver. Tem saldo? Ah, tem saldo. Continua. Se não, ele dispara uma exceção, a transação morre. Né? E, lógico, quando ela morre assim, ele manda a informação de que não foi possível fazer a operação porque deu um erro interno do servidor. Né? Mas vocês têm que entender que pensa como se fosse uma escadinha, linha por linha, tá acontecendo. Então ele tá vendo, tá dando tudo ok. Se acontece uma exceção, simplesmente para. Entendeu? Se não, ele vai continuando. Entendeu? Beleza, aí vamos supor, ele pegou o valor, né, da transferência, ele encontrou o sender, ele encontrou o receiver, ele viu que a transação é válida porque não é um lojista enviando para um usuário comum e também porque não é um... Só um momento.